Uma das melhores maneiras de você aferir a maturidade de uma pessoa é você ver em que medida ela está consciente do seu impulso sexual e de como esse impulso sexual se canaliza dentro da sociedade, se transmuta em ações e condutas. A incompreensão pueril da sexualidade é uma marca infalível em todas as pessoas que são imaturas nos demais assuntos também. Ora, a questão da maturidade não pode entrar em discussão porque a imaturidade das pessoas colocadas nos mais altos postos, não me refiro somente aos governantes, mas também, sobretudo, aos formadores de opinião, os intelectuais, aos professores universitários, aos opinadores da mídia, etc., etc. A imaturidade se tornou não somente um direito, como quase uma obrigação. Para exemplificar isso, eu vou ter que voltar umas aulas atrás e reler um texto que eu já li aqui para vocês, mas do qual eu fiz uma continuação, mas para refrescar a memória eu vou ler tudo de novo. Uma das melhores maneiras de você aferir a maturidade de uma pessoa é você ver em que medida ela está consciente do seu impulso sexual e de como esse impulso sexual se canaliza dentro da sociedade, se transmuta em ações e condutas. É isso? Então, a incompreensão pueril da sexualidade é uma marca, vamos dizer, infalível em todas as pessoas que são imaturas nos demais assuntos também. Se o sujeito não é maduro nisto aí, que é uma coisa de interesse imediato, que corresponde a uma experiência sensível, acessível a todo mundo, ele vai ser maduro no quê? Tá certo? Ele vai ser um grande jurista, vai ser um grande cientista, claro, e nunca vai chegar à maturidade a pessoa que não meditou pelo menos sobre isso e não é capaz de distinguir diferentes aspectos da experiência sexual. Então eu escrevi essas notas tomando como epígrafe a sentença de Shakespeare: Ripeness is all, maturidade é tudo. Lembre-se da exigência que Aristóteles fazia para os filósofos de que o filósofo fosse antes de tudo um spoldaios, quer dizer, um homem maduro, senhor de si, capaz de entender o que ele mesmo está fazendo e capaz de julgar objetivamente as suas próprias ações dentro do contexto social e, portanto, as ações alheias. Então, o texto que eu, aliás, já li, vou reler, é o seguinte: em praticamente tudo que leio e ouço a respeito de sexo, desejo e amor, reina a mais tosca e pueril indistinção entre as experiências mais diversas associadas a esses termos, quase sempre tomados como sinônimos. No seu nível mais imediato e fisiológico, o desejo é um fenômeno puramente interno, produto da química hormonal sem objeto definido, e que, por isso mesmo, pode ser em seguida projetado sobre qualquer objeto real ou imaginário. É uma pura urgência fisiológica, um desejo de gozar, que aparece sem a necessidade de nenhum excitante externo e pode ser satisfeito por mera fricção mecânica da genitália masculina ou feminina. Então, todo mundo que já acordou sexualmente excitado sabe o que eu estou falando. Não há um objeto excitante que o tenha provocado, não há absolutamente nada, vamos dizer, o jogo interno do organismo que produz isso aí. Bem diferente é o desejo despertado pela visão direta ou indireta de um objeto, de um corpo desejável. Neste caso, o indivíduo não está naturalmente excitado, ao contrário, ele tem um excitante externo, esse excitante externo o atrai e daí ele fica excitado. É exatamente o processo inverso. Quer dizer, confundir as duas coisas já é coisa de imbecil, né? Invariavelmente, o fator excitante é aí algum traço sexual secundário ao qual o sujeito seja particularmente sensível. Peitos, traseiros, pernas, olhos, etc. Este é o nível que corresponde tecnicamente à noção escolástica da concupiscência. A concupiscência é despertada por um objeto. Se não há objeto, não há concupiscência. Ninguém pode cobiçar o nada. Tá certo? Então, no caso anterior, quer dizer, do desejo que surge naturalmente dentro do organismo, não há concupiscência alguma, o sujeito não está desejando nada. É apenas um impulso interno. Não é? Comentários de garotões de praia ante as transeuntes que lhes parecem gostosas são uma enciclopédia das expressões verbais que manifestam esse tipo de desejo. Num terceiro nível, o desejo não é despertado por nenhuma característica física mais saliente, mas por uma impressão geral, indefinida e não localizada de beleza ou charme, quase uma aura mágica em torno do objeto desejado. Então o sujeito vê uma garota
atraente, ele não sabe dizer exatamente o que atrai, né? Não é a perna, não é a traseira, não é nada, é ela. E ele sente então essa atração. Esse é um fenômeno que não se reduz aos dois anteriores, embora os abranja. Quer dizer que se não existisse o desejo espontâneo do organismo, também não existiria a atração por um objeto. Se não existisse a atração por um objeto, não existiria a atração por uma pessoa. Né? Logo acima disso vem a paixão, o enamoramento, o coup de foudre, que torna o objeto uma presença obsessiva na mente do apaixonado. Esta emoção é repleta de ambiguidades. Traz invariavelmente consigo a ansiedade, o medo da rejeição e aciona um conjunto de mecanismos psicológicos de defesa contra a frustração possível. Daí que o enamorado está sempre nervoso, ele teme ser rejeitado, ele teme perder a sua amada, ele teme ser passado para trás por um concorrente, etc, etc. Então, é uma situação, vamos dizer, em que vamos dizer, o mais intenso sonho de felicidade coexiste com uma angústia extrema. Né? Vencidas essas ambiguidades, o enamoramento pode se consolidar num sonho conjugal, o anseio de ter a pessoa amada ao nosso lado para sempre. Neste nível, o desejo assume os tons de um valor moral, destinado a manifestar-se na aceitação comum de sacrifícios para o benefício mútuo, para a criação de uma família, para a aceitação de responsabilidades sociais, etc, etc. Então, aí você tem um elemento que não tinha antes, né, que é esse elemento moral. O que você está, vamos dizer, o puro enamoramento se conduz, vamos dizer, a esse desejo de uma ligação permanente, ele adquire, então, aos olhos do personagem, um valor moral. Quer dizer, ele não está apenas atendendo um anseio que é dele, mas ele está fazendo algo que é bom para ele, que é bom para ela, que é bom para os filhos, que é bom para a família, etc, etc, etc. A resistência maior ou menor às dificuldades pode levar a resultados que vão desde a criação de uma família estável até uma variedade de desastres conjugais. Só no topo da experiência conjugal, com todas as suas ambiguidades, é que pode, no entanto, surgir o verdadeiro e genuíno amor, no sentido pleno da palavra, que é o impulso firme, constante e irrevogável de tudo sacrificar pelo bem da pessoa amada, de perdoar sempre e incondicionalmente os seus defeitos e pecados, de protegê-la de todo o mal e de toda a tristeza, ainda que com o risco da nossa própria vida, e de conservá-lo ao nosso lado como nosso bem mais precioso, não só nesta existência terrestre, mas por toda a eternidade. Neste último nível, o sexo propriamente dito perdeu toda a energia autônoma, e ou é esquecido ou passa a desempenhar um papel ocasional e bem modesto entre 1001 modos diversos de expressar o amor. Cada um desses níveis engloba e transcende o anterior. E só quem passa à fase seguinte compreende o que estava em jogo na fase anterior. Então, você vê, aqui um parênteses filosófico da mais alta importância. Existem vários tipos de raciocínio dialético que nós podemos fazer. A famosa tríade do Hegel, tese, antítese e síntese, é só uma delas. Quando você está falando de um processo temporal no qual o sujeito do processo permanece o mesmo, a dialética não é de tese, antítese e síntese, mas é de abrangência e englobamento. Quer dizer, um elemento que antes era o centro do processo, ele se torna um elemento periférico de um outro quadro, no qual ele se integra e continua a existir com outra função. Então, é um raciocínio dialético muito diferente do tese, antítese e síntese, e que se aplica, sobretudo, nos casos em que o sujeito do processo permanece o mesmo. Por exemplo, você pode ver na expansão de um império, por exemplo. Então, o império tem uma unidade geopolítica, ele se expande englobando outros elementos. Ele pode, por exemplo, invadir e tomar certas regiões circunvizinhas, destruir certas culturas ou integrá-las em si, assim por diante. Então, isso quer dizer que todos os elementos que são englobados, eles não desaparecem, eles continuam dentro, mas com outra função. Então, este é o caso, por exemplo, da teoria das camadas. Quer dizer, na teoria das camadas, o sujeito do processo permanece o mesmo, é a mesma pessoa ao longo de toda a sua vida. Então, não é um processo de tese, antítese e síntese, mas um processo de abrangência e englobamento. O impulso sexual primário é uma pura agitação interna do organismo, uma mera urgência fisiológica que aparece sem a necessidade de nenhum excitante externo. Blá, blá, blá. Esse impulso, a libido, é uma energia sem alvo. Isso é uma coisa fundamental.
Né? O sexo não vem com um objeto determinado, você não vem com um objeto disto. A coisa aparece realmente como uma agitação interna do próprio organismo e a tendência dele é grudar-se em algum objeto. Tá certo? Mas ele não vem com objeto. Não vem com nenhum objeto definido, mas tem de encontrá-lo e fixar-se nele com a ajuda da emoção imaginativa, seja estética, níveis 3 e 4, seja moral, níveis 5 e 6. Então isso quer dizer que é sobretudo a percepção e a imaginação que guiam o sexo. Na primeira transição, você tem que ver um objeto excitante, esse objeto então o atrai. E, então a visão é que guia o desejo, não é o desejo que guia a visão. Isso é importante. Você tem que ver o objeto, tem que conhecer o objeto ou imaginá-lo para que o desejo seja despertado. Então, o sexo é como se fosse um motor e a percepção e a imaginação são como se fosse o piloto do carro. Elas que dizem para onde que vai. Tá entendendo? Então, a busca do objeto é um elemento constante da história da sexualidade humana. E esse objeto pode se tornar cada vez mais preciso, pode haver confusões na escolha do objeto, pode haver objetos que sejam ilusórios, que parecem uma coisa, sejam outra, tudo pode acontecer. Tá certo? Mas o essencial é que é o seguinte, o que guia a sexualidade é a percepção e, sobretudo, a imaginação. Quer dizer, aqueles elementos da percepção que se integram na memória e podem ser repetidos. Esse aí é que determinam para onde irá o desejo. E essa emoção imaginativa, ela é, em primeiro lugar, estética, né, nos níveis 3 e 4. Quer dizer, no nível 2, você não pode falar ainda de uma emoção estética, você ainda está no nível da fisiologia e dos reflexos condicionados. Quando já não é mais, vamos dizer, um aspecto qualquer da aparência corporal que chama a atenção e desperta o desejo, mas sim uma pessoa inteira, tá certo? Então aí já há um elemento estético, um elemento de, como se diz, de fascínio pela beleza, tá certo? E nos outros níveis, a partir do momento que você fala, vamos dizer, do sonho conjugal e da busca do amor mais permanente, aí se trata evidentemente de uma imaginação moral, de ordem moral. O impulso sexual permanece mais ou menos o mesmo ao longo de toda a vida do indivíduo. É como um motor que por si não determina o rumo do veículo, mas depende para isso de um piloto capaz de enxergar o terreno e escolher os trajetos. A progressiva fixação do impulso nos sucessivos objetos não o modifica em nada, apenas o integra em funções diferentes conforme o objeto que a emoção imaginativa lhe oferece vai se tornando mais sutil, mais rico e mais complexo e sobretudo mais definido. Isso quer dizer que a imaginação ela limita o objeto, o desejo e o especifica. Quer dizer, você tem desejo disso e não daquilo, ao passo que no começo era um desejo indefinido, portanto geral, não é isso? Então, isso quer dizer que o desejo se torna tanto mais intenso quanto mais ele se limita e se especifica. A escalada de 6 níveis está, em princípio, ao alcance de todos os seres humanos, mas todo mundo está sujeito a voltar a uma fase anterior, sobretudo se não logra encontrar ou possuir o novo objeto que o atrai para um salto evolutivo da consciência e para um novo e mais elevado patamar da experiência erótica. É evidente que só quem percorreu o trajeto inteiro está habilitado a formar uma visão abrangente e objetiva da experiência sexual, que os outros só enxergam de maneira parcial e subjetivista, não raro solipsista, porque essa visão é condicionada, vamos dizer, ao patamar de desejo que ele tem naquele momento. Então, para ele, o sexo é aquilo. Ele não compreende a experiência inteira, ele só compreende aquilo que o afeta. Tá certo? Então, para chegar-se a uma visão, vamos dizer, abrangente do fenômeno sexual, é preciso ter percorrido os 6 níveis e chegado, vamos dizer, ao nível máximo, para daí você poder olhar o trajeto inteiro e dizer, então a experiência sexual é isto. Ou seja, tem um elemento autobiográfico na coisa. Então, uma pessoa que não chegou a isto, não pode, evidentemente, dar nenhum palpite que valha sobre a sexualidade. Ele não sabe o que está falando, ele está apenas expressando desejos, emoções e necessidades subjetivas dele, às quais ele dá um valor de uma descrição objetiva da realidade, mas que é pura fantasia, evidentemente. Infelizmente, este último é o caso da maioria dos formadores de opinião, universitários ou midiáticos que se oferecem gentilmente para modelar a vida sexual alheia segundo a medida do seu próprio subdesenvolvimento existencial.
Muitos não se contentam com isso e fazem da sua própria consciência atrofiada um critério de moralidade com base no qual julgam e condenam o que não compreendem. Um exemplo característico é a tendência, vício ou astúcia de chamar amor indiscriminadamente toda e qualquer expressão do desejo sexual. Hoje isso é quase obrigatório. Falou de sexo, é amor, amor. Nessa perspectiva, é fácil condenar qualquer restrição às práticas sexuais mais grosseiras como um atentado contra o amor. O amor é oferecido como um valor supremo, ele vem com o prestígio do valor supremo, até um valor evangélico, tá certo? Então isso quer dizer que qualquer limitação que se imponha a qualquer prática sexual é um atentado contra o amor, né? Correspondente ao atentado contra Deus. Ao nível máximo, para daí você poder olhar o trajeto inteiro e dizer, então a experiência sexual é isto. Né? Ou seja, tem um elemento autobiográfico na coisa. Então, uma pessoa que não chegou a isto, não pode, evidentemente, dar nenhum palpite que valha sobre sexualidade. Ele não sabe do que está falando, ele está apenas expressando desejos, emoções e necessidades subjetivas dele, às quais ele dá um valor de uma descrição objetiva da realidade, mas que é pura fantasia, evidentemente. Infelizmente, este último é o caso da maioria dos formadores de opinião, universitários ou midiáticos, que se oferecem gentilmente para modelar a vida sexual alheia segundo a medida do seu próprio subdesenvolvimento existencial. Muitos não se contentam com isso e fazem da sua própria consciência atrofiada um critério de moralidade com base no qual julgam e condenam o que não compreendem. Um exemplo característico é a tendência, vício ou astúcia de chamar amor indiscriminadamente toda e qualquer expressão do desejo sexual. Hoje isso é quase obrigatório. Falou de sexo, é amor, amor. Nessa perspectiva, é fácil condenar qualquer restrição às práticas sexuais mais grosseiras como um atentado contra o amor. O amor é oferecido como um valor supremo, ele vem com o prestígio do valor supremo, até um valor evangélico, tá certo? Então isso quer dizer que qualquer limitação que se imponha a qualquer prática sexual é um atentado contra o amor, né? Correspondente ao atentado contra Deus.